despertou de uma forma tão grande para profetizar na vida das pessoas que aqui estavam, né, sobre os sonhos. E claramente, irmãos, aquela palavra continuou no meu coração na sexta-feira. Deus me deu a palavra, preguei o culto de sexta-feira, nada a ver com sonhos. Ontem, o dia todo, irmãos, a palavra no coração, falar sobre sonho. E eu busquei no Senhor, Senhor, falar de quem sonhou, de quem venceu e teve realização, a gente já mostra para a igreja. Senhor, o que o Senhor quer que eu mostre para a igreja sobre sonho? E aí, irmãos, Deus me deu essa palavra. Como fazer projeto, como projetar os nossos sonhos, né? Eu vou mostrar aqui, porque tem gente que está sonhando de forma errada. E aí, irmãos, ela sonha, e aquele sonho não se torna realidade. Tem muitos sonhos que não saíram do papel, não saíram do coração. Tem muitos sonhos que, irmãos, as pessoas já até estão frustradas. Tem gente que fala assim, nossa, eu estou tão frustrado, tão decepcionado, eu estou tão triste com esse negócio de sonho, que tem gente que já enterrou seu sonho, porque o sonho morreu. Porque, irmãos, não teve um planejamento, não teve um projeto para que esse sonho venha a ser realizado. E olha que interessante, o Senhor nos mostra na palavra como preparar um sonho, como sonhar como Deus sonhou, né? Como está, irmãos, colocando para que os sonhos eles venham de fato, né, ser realizado na nossa vida. E eu quero começar com essa leitura no verso de número 10, Salmos 133. Eu vejo várias pessoas com o hábito de marcar mensagens, isso é muito importante, né? Para você que está marcando, pode marcar como construir o sonho de acordo com a vontade de Deus. Se podemos assim colocar um título, esse pode ser o título: como construir, né, um sonho, como né, fazer com que um planejamento, um projeto de acordo com a vontade de Deus. Entenda, irmãos, que sonho é projeto, né? Projeto é meta, um alvo. A gente precisa entender que seja um sonho, uma meta, um alvo, um objetivo, tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Se estiver fora da vontade de Deus, vai entrar ano, sair ano, irmãos, o projeto não vai para frente, o plano não vai para frente, o sonho não se realiza. Por quê? Porque está fora da vontade de Deus, principalmente nós que somos cristãos. Ah, mas eu vejo muitas pessoas ímpios, né? Pessoas que não praticam a fé, tendo o seu sonho realizado. Irmãos, não olha para eles não. A Bíblia nos ensina a não olhar para os ímpios, não olhar para a prosperidade dos ímpios, entenda, né? Para a realização dos ímpios. Entenda, nós temos que fazer, irmãos, de acordo com a vontade de Deus. Porque a Bíblia diz, há diferença de quem serve e de quem não serve, né? Então, nós temos que entender isso. Eu tenho que servir a Deus da maneira certa. Vamos ler? Quem não tiver a Bíblia, olha na tela mais perto aí. Você pode ler comigo, Salmo 143, verso 10. A primeira declaração do salmista é: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus, guia-me o teu bom espírito por terra plana. Amém. Então veja que aqui a terra plana, né? Ou seja, planejamento. O salmista está dizendo, Senhor, me guia. Ele inicia o texto dizendo, ensina-me. A primeira direção que o Senhor nos dá aqui, irmãos, é que a gente precisa aprender com Deus. Aprender com Deus para viver os sonhos dele. Eu estava dizendo de manhã que muitas vezes, você, nós temos os nossos sonhos pessoais.
Mas esses sonhos que são nossos, muitas vezes não são sonhos de Deus. E aí eu lembrei de uma passagem que Jesus diz assim: se quiser vir após mim, negue a si mesmo. O que Jesus está falando, igreja? De renúncia. Será que nós estamos, irmãos, dispostos a renunciar os nossos sonhos para viver os sonhos de Deus na nossa vida? Eu falei usando essa declaração de manhã. Será que nós temos coragem? Porque tem que ter coragem. Senhor, eu abro mão dos meus sonhos para viver os teus sonhos. Isso é renúncia, isso é coragem, né? E aí, irmãos, quando a gente passa a viver os sonhos de Deus, a gente então recebe aquele sonho como nosso. Senhor, eu vou viver a tua vontade, eu vou viver diante dos teus planos, da tua palavra, para que o propósito de Deus venha se cumprir na nossa vida. A primeira lição que eu tiro aqui, irmãos, busque a direção de Deus. Peça para Deus te ensinar. Vai diante de Deus na oração e fala com Deus: Senhor, me ensina a viver diante da tua vontade. Me ensina a praticar a tua vontade. Eu quero viver praticando a tua vontade. É a primeira coisa que nós temos que fazer. Abra sua Bíblia em Provérbios 14, 12. Eu vou começar a passar aqui os conselhos. De manhã eu passei pelo menos 5 aqui, eu quero passar aqui para vocês esses conselhos que a Bíblia nos mostra como construir os sonhos de acordo com a vontade de Deus. Provérbios capítulo 14, o verso 12. Contrário? Há caminhos que ao homem parece o quê? Direito. Mas o fim dele são os caminhos da morte. Não é mudando a palavra, o sentido da palavra, mas é na inspiração daquilo que Deus está nos dando. No lugar de caminho, coloca sonho. Vamos fazer a leitura, vamos ver como fica? Há sonhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são sonhos de morte. Entendeu, irmãos? Sonhos, planos, projetos. Parece ser bom, não, esse sonho, olha, vai mudar minha vida. Esse sonho vai me elevar para outro patamar. Esse sonho vai me fazer prosperar. Esse sonho vai... Não, irmãos, tem sonho que é para a morte, para a destruição. Por quê? Porque está fora da vontade de Deus. Né? Quantas pessoas que dizem assim: não, eu vou fazer, esse sonho vai se realizar, esse sonho vai sair do papel. Primeira coisa, irmãos, procure saber se é da vontade de Deus. Porque se não for da vontade de Deus, o que poderá acontecer, igreja? Esse sonho te matar, esse sonho acabar com a sua fé, esse sonho acabar, irmãos, com a sua história, né? Que Deus tem para a sua vida. Então tem sonho que é para morte, tem sonho que é para destruição. Quando então estamos sonhando fora da direção de Deus? Amém, igreja? Diga comigo: os meus sonhos não podem estar fora da direção de Deus. Primeiro versículo que nós lemos, guarda ele. Temos que, irmãos, consultar a Deus. Temos que pedir: Senhor, me ajuda. Senhor, eu quero aprender a fazer a tua vontade. Para que os nossos sonhos, os nossos planos, não venham, irmãos, trazer destruição para a nossa vida. Então aqui eu quero dizer para a igreja, irmãos, que existem planos que eles podem falhar. Tem sonhos que falham. Por quê? Porque são planos humanos. Nossa, é próprio da pessoa. O de Deus não falha. Depois a gente vai ler aqui no decorrer da ministração, mas adiantando para você, o que o profeta Jeremias fala? Meus planos são maiores
e melhores do que os nossos. Deus falando. Então, o que Deus tem planejado, né, sonhado para mim, para você, irmãos, está acima dos nossos. Deus está dizendo: os meus sonhos, meus planos são maiores e melhores do que os seus. Mas às vezes a gente quer insistir, né, naquele que vai apenas trazer destruição, aquele que vai apenas nos afundar no abismo. E a questão é que o salmista fala que um abismo leva a outro abismo. Tem sonhos que, irmãos, está acabando com a vida da pessoa por completo. Um abismo puxa o outro, ou seja, ela realiza o sonho, mas é fora da direção de Deus. Aí começa a acontecer isso, começa a acontecer aquilo. Tem sonhos que acabam com o casamento, tem sonho que acaba com a família, tem sonho que acaba, irmãos, com o futuro, o trabalho. Veja, é uma destruição total. Por quê? Porque está fora da direção de Deus. Veja o que Provérbios 16 fala. Vá um pouquinho à frente. Provérbios 16, o verso 1. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. O que a Bíblia está dizendo aqui, irmãos? O homem sonha, o homem prepara, o homem projeta, o homem coloca um alvo, uma meta. Mas olha só, nós podemos fazer sonhos, podemos preparar, podemos, irmãos, colocar uma meta, um objetivo, mas a gente tem que estar ciente, a palavra final tem que vir de Deus. A resposta da boca, irmãos, tem que vir do Senhor. A gente pode fazer muitos planos, sonhos, mas nós temos que ter a resposta de Deus, a confirmação. Olha essa tradução aí, olha na tela aí, ó. Podemos muito bem fazer planos para o futuro, mas o resultado final é o Senhor que produz. Essa aí é a Viva, né? Nova Bíblia Viva. Muitos planos nós fazemos. Fazemos planos para casar, fazemos planos para ter filho, fazemos plano para estudar, para viajar, fazemos plano para tanta coisa. É do homem fazer os planos. Agora cabe saber, irmãos, se é da vontade de Deus, se é que Deus permite que isso seja levado adiante. Porque o que eu vou dizer agora, irmãos, gostaria que você guardasse no coração ou anotasse aí, que isso é muito importante. Diga comigo em voz alta assim: Deus não tem compromisso em levar adiante os planos humanos que não estejam de acordo com a sua vontade. Vamos repetir? Deus não tem compromisso em levar adiante os planos humanos que não estejam de acordo com a sua vontade. E qual é a vontade de Deus? Romanos 12, 2. A vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é perfeita, a vontade de Deus, irmãos, é agradável. Amém, igreja? Vamos repetir? Está aí na tela, ó. Qual que é a vontade de Deus? Boa, agradável e perfeita. Repete comigo: a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Irmãos, é o que Deus tem para nós, para que a gente possa viver uma vida, irmãos, boa, uma vida que é agradável, uma vida que é perfeita diante dos olhos dele. Sabemos que, irmãos, ninguém é 100%, mas estamos buscando aperfeiçoamento no Senhor, né? Se a gente olhar, cada um olhar para si, porque Paulo fala: examine, pois, o homem a si mesmo. Se você olhar para você, você vai ver quantas falhas você tem. Eu olho para mim, irmãos, eu vejo quantos erros eu erro diariamente, falhas que a gente comete, né? Mas a gente está num processo de aperfeiçoamento. A cada dia Deus está nos aperfeiçoando. E aí Provérbios fala que é como a luz da aurora,
que a cada dia vai brilhando, brilhando, até o dia ser perfeito. Então todo o cristão está num processo de aperfeiçoamento, para chegar, irmãos, na melhor condição possível para estar servindo a Deus. Amém, igreja? Você crê nisso? Então diga comigo, eu estou no processo de aperfeiçoamento. Diga, cada dia em Deus eu vou ser melhor. Amém. Que você seja melhor, irmãos. Que o Senhor te aperfeiçoe. Que o Senhor nos endireite. Que o Senhor, irmãos, venha, nos moldar. Mas a gente precisa, irmãos, se colocar diante dEle para cumprir a vontade dEle na nossa vida. Amém? Então, a primeira coisa que a gente está vendo aqui, que os planos humanos falham. Os sonhos que não são os sonhos de Deus, falham. Deus não tem compromisso de levar adiante. Não sei se já aconteceu com você, ou você já viu algum caso de alguma pessoa que disse assim, olha, eu sonhei, esse sonho parecia ser que ia ser realizado, mas não deu em nada, não foi para frente. Não sei se você já viu pessoas que até se frustraram, até, irmãos, ficaram chateadas. Tem gente que até colocou Deus na parede, mas Deus, e o meu sonho? Deus não tem compromisso com o sonho que é fora da vontade dEle. Então a gente tem que se alinhar, aceitar, irmãos, Ele nos aperfeiçoar, aceitar que Ele venha nos moldar, para que a gente viva o que é bom, o que é agradável e o que é de perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos para outra explicação, Eclesiastes 5, a partir do verso 2. Eclesiastes 5, 2. Vamos fazer a leitura primeiro e eu venho explicar. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar a palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas tuas palavras. Pega aí, que sejam poucas as tuas palavras. Porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Quando a Deus fizeres algum voto, não tarde em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos os que votares, paga-o. Melhor é que não votes, do que votar, fazer um voto e não pagar, não cumprir, não colocar em prática. Mas a mensagem está aqui no versículo 2 e 3, principalmente. Antes de trazer para você aqui a explicação, dá para se entender, irmãos, e não está fora do contexto aqui. Veja que o início está dizendo assim, não te precipite com a tua boca, não se apresse a pronunciar palavras alguma. Diga comigo assim, eu não posso sair contando os meus sonhos. Tem gente que conta o sonho para todo mundo. Irmãos, você está atrasando a realização dos seus sonhos. Porque já existem as batalhas que são travadas. Aí você conta para o invejoso, o que o invejoso vai fazer? Vai crescer o olho. A carga negativa vai ser mais, você vai ter que ter mais oração, mais resistência. Olha só, um trabalho a mais que poderia ser evitado se você não tivesse contado o seu sonho. Ah, mas é um amigo, é um familiar, um parente. Não conta os seus sonhos para ninguém, porque você pode estar, irmãos, atrasando a realização do seu sonho. Olha aí, não te precipite. Tem gente que já sai falando.
Né? Tem gente que já sai apressadamente pronunciando as palavras, os sonhos. Amém, igreja? É só para aproveitar o texto aqui. Ainda não é essa a informação que eu quero passar, mas entenda, irmãos, os seus sonhos, guarde para você e coloca sempre diante de Deus. Né? Então vamos aqui entender o que a Bíblia está nos mostrando. Salomão aqui está dizendo para fazer projetos, sonhos realizáveis. O que é isso? Veja, igreja, que é preciso ter cuidado para não fazer planos absurdos, inalcançáveis. Precisamos projetar sonhos que estejamos dispostos a lutar pelas suas realizações. Entendeu isso, irmãos? Não tem gente que faz um sonho, irmãos, vamos dizer assim, de outro mundo, algo que não tem lógica, mas a pessoa sonha aquilo. Só que ela fica de braço cruzado. Ela não luta, ela não batalha, ela não se esforça para que aquilo que ela sonhou venha a se realizar. Então o que o Salomão está dizendo aqui, irmãos, olha, você vai fazer projeto, você vai sonhar, então faça projetos realizáveis. Sonhos que você venha lutar para a realização desse sonho. Aí, irmãos, vamos dizer assim, ó. Tem gente, isso não é algo impossível, mas tem gente que tem um sonho da casa própria, de ter a casa própria, mas ela não move uma palha para realizar aquele sonho. Ela não luta, não trabalha, ela não começa a guardar, fazer investimento, algo para realizar esse sonho. Está entendendo, irmãos? Aí tem gente que faz sonhos assim, que ela sonha, meu sonho é grande, amém? Mas você está fazendo alguma coisa para realizar esse sonho? Porque não adianta a gente fazer sonhos, projetos, que, irmãos, vai ficar apenas, né, por existir. Então ele está dizendo aqui, ó, preciso tomar cuidado para não fazer planos absurdos, inalcançáveis. Temos que ter sonhos que a gente está disposto. Eu estou disposto a lutar, eu estou disposto a trabalhar, eu estou disposto a pagar o preço na oração para esse sonho se realizar. É isso que muita gente não entende. Olha o versículo 3, igreja, é isso aqui, ó. Porque muita ocupação vem os sonhos, e a voz do tolo da multidão é das palavras. Então, você está sonhando? Sonhe, irmãos, com cautela, até para você não se frustrar, até para você não viver aí decepcionado, e depois colocar a culpa em Deus. Deus não realizou meu sonho, mas tudo bem, você pensa assim, mas aí você trabalhou, fez, esforçou, pagou o preço para isso sair do papel, do coração? Né? Que é fácil a gente colocar a culpa em alguém, né? Colocar a culpa em Deus, colocar a culpa no homem. Meu sonho não realizou por causa do meu marido, da minha esposa, do meu filho. Mas e eu fiz alguma coisa? Então, para a gente, irmãos, ter um sonho realizado, tem que ser feito o sonho ali, sonhado com Deus, né, com cautela, na direção de Deus. É isso aqui, mas eu vou lutar para que isso venha se concretizar. Amém? Terceira lição, Eclesiastes 9, vamos um pouquinho à frente. Eclesiastes 9, verso 10. Diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faça-o. Leia em voz alta, igreja. Conforme as tuas forças. Vamos repetir? Tudo quanto vier à tua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura para onde tu vais, não há obras, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. O que a Bíblia está nos mostrando, irmãos? O que é possível pertence a nós.
O que a gente pode fazer tem que ser feito e feito, irmãos, com excelência. Muda a tradução aí, por favor. Coloca a viva primeiro aí. Olha aí, olha na tela, igreja. Faça o quê? Mal feito? Faça de qualquer jeito? Moleza? Corpo mole? Vai fazer alguma coisa assim que se faz? Não. Tudo que você for fazer, faça bem feita. Qualquer coisa que você tiver de fazer, irmãos, faça bem feito. Porque depois da morte, para onde você vai, eu vou, nós vamos, não se pode fazer planos, nem trabalho, não há conhecimento e nem sabedoria. Então, você precisa entender assim que o que você puder fazer para realizar o seu sonho, faça. Mas faça bem feito, faça com excelência. Irmãos, empenhe-se, dedique, se esforce, pague o preço. Você pode fazer isso? Faça. Muda a tradução aí, vamos ver uma outra tradução? É a mesma coisa essa aí, vê uma outra. Tudo o que fizer, faça bem feito, né? Muda outra. Tudo que você tiver de fazer, faça o melhor que você puder. Olha só. De manhã eu lembrei, irmãos, de um relato, a construção da arca, Noé. Deus deu a Noé a missão, não deu? Construir a arca. Alguém lembra quanto tempo foi que Noé construiu a arca? 100 anos aproximadamente. 100 anos construindo. Nesse tempo de construção, muita gente, a própria família, dizia: Noé está doido, Noé está velho, gagá, perdeu o sentido da vida. Não, Noé, olha, o que você está fazendo, Noé? Deus tinha dado a ele uma missão. Lá em Gênesis, você vai ver Deus falando para Noé construir. Noé construiu. Veja, igreja, o que eu quero comparar essa passagem, que o que era para Noé fazer, o Noé fez, e fez com excelência, fez bem feito. Aí depois que Noé constrói a arca, cadê a chuva? Cadê o dilúvio? Era com Noé? A chuva, o dilúvio, a inundação ali, era com Noé? Não. O que cabia Noé fazer, irmãos, o Noé fez. Então é o que a gente precisa entender. O que pertence a nós, nós que temos que fazer. Não é Deus que vai fazer aquilo que é para mim, está fazendo. Se Deus falou para Noé fazer, Deus não iria fazer a arca. O Noé apenas teve que obedecer, fazer a sua parte, fazer aquilo que Deus havia pedido para fazer. Agora, irmãos, a chuva, o dilúvio, a inundação ali, era Deus, é a parte de Deus. É a mesma coisa, se você, irmãos, pode estar fazendo algo para a construção, para a realização do seu sonho, vai fazendo a sua parte. Porque quando chegar no impossível, naquilo que não cabe a você, aí quem que vai fazer, igreja? Aí é Deus, que é o próximo ponto aqui que a gente vai ver. Jeremias 32, 27. O que é impossível pertence a Deus, né? O que, irmãos, é para fazer, faça. E o que você não conseguir fazer, Deus vai fazer por você. Jeremias 32, 27. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Acaso alguma coisa é difícil demais para mim? Entendeu aí? Eu estou falando, não tem nada impossível. A parte difícil. Eu obedeci. Agora é com Deus. A chuva, a água, agora é com Deus. Ou seja, irmãos, o que é impossível pertence a Deus. Não queira ficar preocupado com aquilo que não é você que vai fazer. Não fique perdendo tempo ali, irmãos, cabeça quente. O que eu vou fazer? Não tenho o que fazer. Mas é Deus que vai fazer? Então espere no Senhor, confie nele, que Deus vai fazer para você o que ninguém pode fazer. Jeremias 29, 11.
Já terminando aqui, esse quinto conselho aqui. Recapitulando, primeiro conselho, os planos humanos podem falhar. Segundo conselho, faça projetos realizáveis. Terceiro conselho, o que é possível pertence a nós. Quarto conselho, o que é impossível pertence a Deus. E por último, Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os seus pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar a fim que esperais. 12. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando buscares de todo o vosso coração. Amém. Nessa leitura que fizemos aqui, eu quero abordar 2 pontos aqui. Primeiro, irmãos, diga comigo assim: eu preciso conhecer os planos de Deus para a minha vida. Você precisa conhecer o sonho de Deus que Ele tem para você. Veja que Ele está dizendo aqui que os meus planos, são maiores, são melhores. Planos, nessa tradução fala planos de prosperidade, planos que não vai te causar danos, plano de dar a você esperança de um futuro melhor. Olha aí a própria Bíblia, na versão NVI. A gente tem que conhecer o sonho de Deus, o plano de Deus para nós. Então a primeira coisa aqui, igreja, para a gente concluir essa mensagem, eu preciso saber o que Deus quer para a minha vida. Eu preciso saber quais são os planos que o Senhor tem para mim, para que a gente venha orar, para a gente colocar diante dele, porque o versículo 12 diz o que, igreja? Então você vai clamar a Deus e vai orar a Ele vai te ouvir, Ele vai te responder. Aí no versículo 13, segunda coisa que eu quero abordar aqui no versículo 13. Versículo 13 diz assim: quando buscares ou procurares de todo o coração. Quando eu li isso aqui, eu me lembrei de Daniel 10:12. Lembra de Daniel 10:12? Deus fala assim: Daniel, não temas, porque desde o primeiro momento que aplicaste o teu coração, eu vim por causa das tuas palavras. Veja, igreja, aplicar o coração para os sonhos de Deus se realizar na nossa vida. A gente tem que conhecer o sonho, mas olha o detalhe: eu preciso aplicar o meu coração. O que é aplicar o coração, irmãos? Você está fazendo algo para Deus, faça de todo o seu coração. Eu vou citar 3 coisas aqui que eu falei de manhã. A gente pode citar outras aqui, 5, 10, quantas Deus nos dá inspiração, mas 3 já é suficiente para você entender. Quando você faz uma oração, você não pode fazer, irmãos, uma oração de qualquer jeito, de qualquer maneira. Orar, irmãos, aqui na igreja, eu posso dizer, falei de manhã, que é fácil. É como um carvão aceso, ele acende os outros carvão. Se você estiver apagado, a pessoa está orando ali fervorosamente, no Espírito, e o fogo do Espírito está aceso nela. E se você está ali apagado, aquele fogo vai te contagiar e vai te acender também. Olha só o detalhe aqui. O desafio maior é orar só. É você dizer: eu vou orar, eu vou buscar Deus. Irmãos, orar na igreja aqui, vamos dizer assim, é mais fácil. O maior desafio é você em casa, sozinho, você falar só: agora é eu e Deus. Mateus 6,6. Eu e Deus. Esse é o maior desafio. E quando então a gente não está na oração, seja só ou seja na igreja, a gente tem que aplicar o nosso coração naquilo que está fazendo. A gente tem que orar, irmãos, de coração por inteiro. Não é por acaso, mais uma vez, o Senhor nos lembrando aqui essa palavra.
Deus não olha para a aparência, Ele olha para onde? Para o coração. Deus não vai, irmãos, olhar para a nossa aparência, Ele vai olhar para dentro do nosso coração. Será que eu estou orando ali fervorosamente? É de coração? É de coração por inteiro? Ou apenas eu estou orando para mostrar para alguém que eu estou orando? É a oração. A leitura da palavra, irmãos, tem que ser feita também de todo o coração. A Bíblia tem que ser lida, irmãos, com temor, reverência, de coração aberto para Deus. Desculpa a expressão, talvez nem deveria estar comparando a isso, só para você entender. Tem gente que lê a Bíblia como está lendo ali um jornal diário, apenas procurando as notícias que ela quer ler. Não, irmãos, você vai ler a Bíblia, você tem que falar: Deus, fala comigo. Você busca ali, irmãos, uma palavra que vai ser a resposta de Deus para a sua vida. Agora, irmãos, tem gente que lê a Bíblia assim, ó, folheando, ou abrindo assim, né? Aonde que Deus vai falar? Aqui. É como pegar, irmãos, nada contra quem usa, não tem aquelas caixinhas de promessa? Tem gente que está cheio de caixinha de promessa. Eu vou tirar aqui uma promessa, Deus vai falar comigo. Irmãos, Deus não fala dessa maneira. Deus vai falar com a gente meditando, aplicando o coração na leitura. Seja 10 minutos, 5 minutos, 1 hora, um tempo a mais ou a menos, é de coração por inteiro, irmãos. Dedique a Deus. Agora não faça correndo de qualquer jeito. Como eu disse, tem gente que está lendo a Bíblia como se estivesse lendo um jornal. Não vou pegar aqui as melhores matérias do dia, o noticiário do dia. Não é assim, irmãos. Daniel está dizendo que tudo aconteceu porque ele aplicou o coração. Ele colocou o coração por inteiro, dedicando a Deus aquilo que ele estava fazendo. Amém, igreja? Terceiro, Hebreus fala sobre o dever de congregar. A Bíblia diz que por causa de alguns, alguns que deixaram de congregar, de servir a Deus no templo. Falei isso de manhã também. Nós precisamos também, irmãos, toda vez que vier para a igreja, a gente tem que vir de coração aberto, coração por inteiro, para servir a Deus, para adorar a Deus, para ouvir a palavra de Deus, para ter comunhão com Deus, para receber do Senhor a força de Deus. Olha aí Hebreus 10, 25, não deixando a congregação, como é de costume de alguns. Por que alguns deixam a congregação, irmãos? Porque quando estava vindo, não vinha de todo o coração. Não, quando, irmãos, a gente faz de todo o nosso coração, a gente não deixa a congregação, porque a gente não está ali pelos homens, a gente está por Deus. Hoje eu estava vendo um vídeo, passando a mente, assim, me deparei com um vídeo, um pregador dizendo assim, alguém dizia a ele assim: eu vou sair da igreja porque eu não aguento mais a perseguição, a luta. Eu vou procurar uma igreja que não tem luta, que não tem inveja, que não tem discórdia, que não tem, vamos dizer assim, briga ou qualquer coisa. Aí sabe o que ele disse? Não pede para morrer, porque aqui na terra não vai ter igreja dessa maneira que você quer. É uma verdade, irmãos? Não tem. Todos os lugares sempre vai ter alguma coisa que não vai te agradar. Vai ter alguma coisa que vai te chatear. O único lugar de perfeição é no céu, E aí ele dizendo lá, então, pede para morrer, porque aqui na terra não tem igreja perfeita, não tem igreja 100%. Tem que pedir para morrer. Senhor, me promove logo, porque já não aguento mais aqui na terra a igreja. E aí, irmãos, olha, tem gente que está deixando de congregar porque o coração não está por inteiro. E aí, por não estar por inteiro, a pessoa ela acaba se enfraquecendo. O inimigo usa de situações, adversidades, coisas que então
acaba nos comprometendo. Precisamos aplicar o coração, irmãos, no congregar. O Davi dizia assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu vou fazer uma pergunta, não responda em voz alta, responda para você mesmo. Tem gente que vem na igreja 3, 4 vezes na semana. Tem culto segunda, quarta, sexta, tem sábado e tem domingo, 5 vezes na semana. Vamos dizer que às vezes na semana não dá para você vir. Vou priorizar aqui só o domingo. Vamos dizer assim, quando está chegando perto do domingo, quando chega o dia de domingo, nós sempre falamos, domingo do Senhor. Como está o seu coração, irmãos, quando chega o domingo? Quando você é lembrado pelo Espírito Santo, hoje é dia de ir na igreja. Como está o seu coração? Quando você é lembrado do dia, hoje é dia de ir para a igreja. Pastor, eu tenho uma alegria, olha, está chegando mais um culto, está chegando mais uma reunião, meu coração enche de alegria. Será que o seu coração está assim? Ou o coração está assim, entristecido? Nossa, mais um domingo, mais uma vez tem que ir na igreja, mais uma vez um culto, não, olha que peso, que dificuldade. Como está, irmãos? Como está você diante de Deus, quando mais um dia você deve vir congregar? Será que o seu coração está se alegrando, ou o seu coração tem vivido triste, quando logo você é despertado? Hoje é dia de culto. Davi está dizendo, alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pastor, eu perdi a alegria. Salmo 51 para você. O Davi tinha perdido a alegria da salvação. E o Davi disse, Senhor, me dá de novo, torna-me ter alegria de salvação, alegria de congregar, alegria de te servir, alegria de estar na tua presença, na tua casa. Aí nós somos 51 todos. Torna-me a dar alegria da tua salvação. Qual condição você está, irmãos? Você tem se alegrado quando você diz, hoje é dia de culto? Ou você está na condição aqui, Senhor, eu preciso resgatar, restituir, ter de volta essa alegria que foi tirada. Veja que é uma luta, irmãos, diária, é uma luta constante, que todo cristão precisa estar, irmãos, entendido disso, que hoje eu venci, amanhã eu tenho que lutar para vencer de novo. Por isso que Paulo diz assim, ao que está em pé, cuide para que não caia. Eu não caí hoje, amanhã eu vou, irmãos, me colocar diante de Deus para não cair de novo, ou cair outra vez. Eu vou permanecer de pé. Se um dia cair, Deus me levantou, eu vou me cuidar, eu vou abrir os meus olhos para não tropeçar. Então é uma luta constante, é uma luta diária, que nós precisamos estar lutando. Os três aqui, oração, leitura da palavra e a congregar, servir a Deus na igreja. Não caia na cilada, irmãos, que você não precisa vir na igreja. Você precisa de um lugar para congregar. Você precisa de uma igreja para estar servindo a Deus. É o que nós lemos lá em Hebreus. Por causa de alguns que deixaram a congregar, vamos ver aqui, não deixemos de nos reunir como igreja, segundo costumes de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem aproximar-se o dia. Que dia? A volta de Cristo, a volta do Senhor. Então nós temos que estar congregando até a volta de Cristo. Amém? Vamos terminar aqui já? Então essa é a lição que nós temos hoje para o nosso coração. Deus está nos mostrando aqui, irmãos, como preparar um projeto de vida, como preparar um sonho, entender o sonho de Deus, entender a vontade de Deus, saber que as minhas vontades, Deus não tem compromisso de levar adiante se eu estou fora da direção dEle. Então o que a gente tem que fazer? Senhor, eu quero fazer a Tua vontade. Que não viva mais eu, mas que eu viva, meu Deus, a Tua palavra. Senhor, eu estou disposto a abrir mão dos meus sonhos. Eu estou disposto a abrir mão das minhas vontades para que a igreja viver a vontade de Deus.
Porque, irmãos, a vontade de Deus, os planos de Deus, os sonhos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. Amém? Fique em pé, por favor. Deus abençoe você da internet, das redes sociais. Compartilhe esse vídeo, certamente alcançará o coração de outras pessoas sobre o sonho. Deus abençoe.